hebreus. Hebreus quer dizer judeus. Judeus convertidos a Jesus Cristo. Porque quando Jesus veio, eles foram rejeitados pelo seu povo. Mas teve alguns que converteram a Jesus. Amém? O caso de Nicodemos. Nicodemos se converteu a Jesus. E outros mais. Paulo, né? Pedro, aquele povo do dia de Pentecostes se converteram a Jesus. Mas essa carta aqui, que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Hebreus, é sobre Jesus Cristo ressuscitado. Porque aquela igreja estava convertida. Elas tinham aceitado Jesus como Salvador, estava bem, mas Paulo alertou uma coisa. Talvez alguém falou para ele, não sei, que a igreja estava meio querendo voltar para a lei. Eles sendo judeus, não podia. Jesus cumpriu tudo. Amém? Nós, gentios, ainda vai lá, mas o judeu convertido, ele já provou. Aquele que prova do Espírito Santo e larga o Espírito Santo, não tem perdão. Amém? Nem aqui e nem no futuro. Está escrito na palavra de Deus. Aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão, nem no mundo e nem no mundo vindouro. Então, é muito sério isso. E Paulo estava falando para a igreja dos Hebreus, capítulo 1. Ele estava falando que Deus, que Jesus veio ao mundo, ele cumpriu tudo, que eles tivessem cuidado, porque Jesus está acima dos anjos, Jesus está acima de tudo. Ele fez o mundo com Deus. Então, abra sua Bíblia em capítulo 1. Acharam? Capítulo 1, Hebreus, capítulo 1. A revelação de Deus. Havendo Deus, outrora, quer dizer, no passado, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Amém? Ele está dizendo, ó, antigamente Deus falava através dos profetas aos nossos pais. Ele estava falando para a igreja de Hebreus. Eles eram judeus. Ó, os seus antepassados recebiam as profecias que Deus usava, os profetas, para falar com a igreja, com o seu povo. Nestes últimos dias, nos falou a quem constituiu o herdeiro de todas as, pelo qual também fez o universo. Amém? Você sabia que antes de Jesus vir a este mundo, Jesus já existia. Ele é a semelhança de Deus. Amém, igreja? Jesus é a semelhança de Deus. E a Bíblia diz lá no Salmo 19, pode até notar, que Ele criou todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus. Aleluia! Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a semelhança de Deus. Ele é a semelhança de Deus. Vamos lá. Que Ele foi criado por Ele todas as coisas, o universo, o mundo. Ele, o 3, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Então, abre o Salmo 19 para você ver. O que diz o Salmo 19? O primeiro capítulo, o versículo do Salmo 19. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 19. É lindo, né? A expressão que Paulo fala isso aqui. Que ele, ó,
Os céus proclamam o quê? A glória de... E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Amém, igreja? Ele criou todas as coisas com a sua palavra. Jesus diz, haja luz. Jesus é a semelhança de Deus. Ele criou as estrelas, ele criou o firmamento. Deus criou todas as coisas com Jesus. Ele está acima de tudo. Mas a Bíblia diz aqui que ele também é herdeiro. O que é herdeiro? É aquele que herda, né? Alguma coisa dos seus pais. Jesus herdou a salvação. Deus preparou ele, enviou ele para ele morrer por nós. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, único, para que todos fossem salvos. Amém? Então, quando você fala com Jesus, você fala com Deus. Uma vez ele disse para Tomé isso: Tomé, aquele que me vê o Pai. Não falou? Então o Salmo 19 está falando do esplendor. O que é o esplendor? É o brilho. Jesus brilha. Ele brilha na tua vida. E Paulo estava falando para aquela igreja: vocês têm agora Jesus. Antes ele falava pelos profetas, mas agora ele fala direto com vocês através da doutrina da palavra dele. E Paulo ensinava isso às igrejas. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Quando eu prego para você, eu também estou pregando para mim, porque eu também estou aprendendo. É o Espírito Santo que está aqui para ensinar a nós. Amém? É o Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em João 1. João Evangelho. Jesus já existia. Jesus já existia. João capítulo 1. Por quê? Porque a gente tem que falar o que está escrito aqui. A encarnação do Verbo. Acharam? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com... E o Verbo era... Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, quando Jesus chegou na terra, através de Maria, ele estava no seu corpo de carne, mas Jesus, mesmo ele sendo homem, no seu corpo, ele era Deus. E ele foi fiel até o fim. E ele fez tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. E nós somos salvos hoje porque Jesus venceu por nós. Nós vamos ter a vida eterna porque Jesus veio aqui e venceu por mim e por você. Ele é o herdeiro. Ele já tinha essa glória no céu. Ele já tinha glória. Quando ele veio, ele se fez de carne, homem. Ele passou pela cruz, passou pelo sofrimento, ele foi humilhado, e ele chegou à conclusão final, ele cumpriu tudo. Paulo estava falando para os hebreus: olha, vocês estão vendo. Antigamente ele falava pelos profetas, mas hoje Jesus fala nos nossos dias através da palavra, e vocês viram o que ele fez. Ele morreu na cruz, sem pecado. Ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Ele se fez pecado, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por mim e por você. Amém, igreja? Então, quando vier o dia do juízo, a Bíblia diz que Deus não vai aceitar desculpa. A pessoa diz: ah, Senhor, mas espera aí, eu nunca ouvi falar de Jesus. Não, todo mundo ouve falar de Jesus. Ele é único. Ele herdou para nós
Todo o sacrifício que Jesus fez, Paulo estava falando para aquela igreja, todo o sacrifício que ele fez, vocês não precisam fazer mais nada. Só crer. E aquela igreja estava ouvindo Paulo falar isso. E você está ouvindo nesta manhã também. Amém, igreja? Os hebreus, porque quando a igreja primitiva ela era perseguida. Quando começou a igreja, os imperadores, eles mandavam pegar as pessoas de dentro da igreja, porque estavam falando do nome de Jesus. Viu? Mas Paulo foi um dos perseguidos. Primeiro ele perseguiu a igreja. Ele era judeu. Paulo era um homem formado no judaísmo. Ele conhecia todas as leis hebraicas. Ele conhecia todas as leis mosaicas. Ele conhecia todas. Mas o dia que Jesus converteu ele passou a pregar o evangelho da graça e da verdade. E ele estava pronto para morrer. Ele foi preso porque falava da graça e da verdade. E os discípulos admiravam porque diziam, mas não é ele, peraí. Não é ele que mandava matar os cristãos? Pois é, mas agora ele está sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Amém? E aquela igreja, essa igreja aqui, precisava ouvir isso. Tinha que ser uma pessoa como Paulo para falar para aquela igreja. Porque ali tinha judeus que tinham conhecimento da lei. Então Paulo, como era um homem instruído, e o Espírito Santo acrescentou mais a graça nele, ele ficou a pessoa perfeita para ensinar aquela igreja. Amém? Porque quando Deus opera, quando Deus prepara alguém, Ele prepara com sabedoria. Deus preparou Paulo para ensinar as igrejas. E os discípulos no início ficavam meio assim, mas depois eles viram a autoridade de Pedro, de Paulo. E eles começaram a escrever também, porque eles pararam com a prática da lei. Mesmo eles estando na graça, eles ainda praticavam, como eu te falei. Eles ainda praticavam. Mas o dia que eles começaram a ouvir a doutrina, eles não mais praticavam a lei, só a graça. Amém? A mesma coisa essa igreja aqui. Você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer sacrifício nenhum. Você só tem que crer na graça e na redenção de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então, tudo foi criado por Ele. Abra sua Bíblia em João 14. Ó, pessoal, eu sou uma pessoa que eu falo, eu sou rápida. Eu gosto de objetivo, entendeu? Não gosto de ficar remoendo, não. Eu gosto de ir logo, pá, na lata. Entendeu? Cada um é cada um, né? Então, João, você já está com o livro aberto aí, né? João 14. Então, a palavra de Deus é isso. Nós não temos tempo a perder. Nós temos que pregar a graça. Você que é da igreja também, você tem que falar no seu trabalho, você tem que evangelizar. Evangelizar não é só como a gente faz na rua, distribuindo folheto, não. Evangelizar é você falar para as pessoas da graça. E antigamente eu evangelizava e falava coisas que não tinham nada a ver, e hoje eu sei que Jesus me ajuda. Graças a Deus. Você também tem que ser assim. Você tem que ser um obreiro, uma obreira que sabe manejar a palavra. Amém? Vai chegar. Você não vai discutir com as pessoas sobre a Bíblia Sagrada. Você vai apenas dizer, não, está escrito aqui, isso aqui foi escrito após. Não, mas lá na lei era assim, mas agora é assim. As coisas velhas se passaram, agora é nova criatura. Amém? Você é uma nova criatura. Você está em Cristo ou não está?
Fala para a pessoa, você está em Cristo? Eu estou. Em nome de Jesus. Por ele eu morro. Vai fazer igual Pedro negar 3 vezes, não, tá? Então, a gente tem que nos preparar. Nós temos que alimentar da palavra de Deus para você ser forte. Quando vir as lutas, você está forte. Amém? E os apóstolos eram preparados para isso. E o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, em João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu. Desde agora conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Não me tens conhecido? Quem me vê a mim, me vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Amém? Então Jesus e Deus, eles são iguais. Mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, aí são manifestações do Espírito. Geralmente há pessoas de religiões que falam assim, não, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só. Deus é um só. É um só Pai, um só fé, um só batismo. Amém? Agora, há a manifestação do Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, em forma humana, Jesus se batizou, cumpriu a lei do batismo, e ele saiu, e o céu se abriu, e Deus falou com ele, na presença dos discípulos. Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Amém? Então ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, que veio sobre ele em forma de pomba. Estava a trindade que chama, né? Deus triuno, é isso. Mas são manifestações. Amém? São manifestações. É como a água. Você estuda ciência, quando você está estudando, a professora diz assim: a água tem 3 estados: líquido, sólido, gasoso. Mas não é tudo água. Se você pegar uma pedra de gelo, deixar dentro do copo, você vai ver ela derrete, desmancha, vira o quê? Se você botar água para ferver, ela vai borbulhar, e você desliga o fogo, ela vira e líquido que você bebe. Mas é um estado, entendeu? É um estado que se faz aquilo. A mesma coisa é o Espírito Santo, ele se manifesta. Jesus veio em forma humana, mesmo ele sendo Deus. Ele é superior aos anjos, amém? Jesus é superior a tudo, a profeta Abraão, a profeta Jacó, a profeta Daniel, a profeta Jeremias. Jesus é superior. Aleluia. Ele criou os céus e a terra, o universo. O mundo não foi criado de uma evolução. Pum! Evolui. Quem criou foi Deus. Foi Deus que fez os céus. Amém? Então, ele estava explicando para essa igreja: vocês vão para onde? Ele não existe outro nome além de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. E você não tem outro nome que salve na terra. Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que tudo. Amém, igreja? Então vamos voltar a Hebreus. Voltando a Hebreus 1. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Está vendo? A palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados,
sentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Está vendo? Jesus, depois de ter feito o quê? A purificação do pecado humano. Jesus subiu aos céus. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia! Ele é o nosso advogado. Por isso tem, ele é o advogado. É ele que vai te defender. Aleluia! Quando você estiver na glória, quando vier o juízo, você não vai passar, porque Jesus recebeu. Ele foi lavado e remido no meu sangue. Esse é meu. Você é a redenção em Cristo. Jesus é a justiça e você é a justiça de Deus. Não temas a nada. Não deixe ninguém te acusar de nada. Não, mas vocês, a gente é pecador mesmo, a gente peca. Sim, nós somos pecadores, mas nós somos remidos no corpo de Cristo. Eu posso pecar amanhã? Posso. Mas eu posso dizer, Senhor, perdoa, nunca mais farei isso. E Deus te perdoa. E você volta à justiça de novo. Agora, você não vai ficar pecando, né? Você não vai ficar falando, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas você é uma pessoa humana. Jesus, depois dele ter purificado os pecados humanos, assentou-se à direita da majestade. Quem é a majestade? Nas alturas. Então, quando você pede alguma coisa a Deus, Jesus está lá. Em nome de Jesus, meu filho, é meu irmão. Você sabe que Jesus é seu irmão? Jesus é o Filho único de Deus. Nós somos co-herdeiros. Amém? Nós somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão, que ele esteve na terra, ele morreu por você, ele se tornou, nós somos filhos de Deus por causa dele. Ele é o nosso irmão mais primogênito, o mais velho e o primeiro de Deus. Ele é único, ele é unigênito, único. Nós somos filhos de Deus por causa da adoção de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, ele veio, carregou seus pecados, subiu ao Monte Calvário, e disse, está consumado. Quando ele acabou sua obra, Deus levou ele para o céu, para onde que ele estava antes. Amém? Porque não tinha ninguém na terra que cumprisse a lei. Por mais santo que você fosse. Você vê, Davi era um homem segundo o coração de quem? Mas ele não pôde cumprir, porque ele errava. Aí aqueles fariseus, quando Jesus estava na terra, eles queriam se apresentar como santos, mas no coração deles só tinha maldade. Eles eram hipócritas. Jesus tinha paciência com a prostituta, Jesus tinha paciência com homossexuais, Jesus tinha paciência com o maior pecador leproso, tudo. Mas Jesus não tinha paciência com o fariseu. Eles diziam fariseu hipócritas. Nem entra no reino de Deus e nem deixa os outros entrar. Amém? O que é o fariseu? É o falso. Ele mostrava uma coisa que eles não eram. Eles queriam mostrar para Jesus que eles conheciam a lei, mas não conheciam porque Jesus fazia os milagres, mandava as pessoas levar lá para eles verem que ele era o Filho de Deus que estava na terra. Mas eles fingiam, porque eles tinham inveja de Jesus. Porque aonde Jesus chegava, a multidão estava junto. Por quê? Porque ele se sentia abraçado. Ele se sentia abraçado pela paz que Jesus trazia. É igual nós vivíamos no mundo, nós não tínhamos amigos, nós era rejeitado, mas a gente chegou para Jesus, Jesus abraçou você. E hoje a gente é a família da fé. Aqui está a família da fé. Todos nós somos irmãos dele. E estamos aqui para ouvir o nosso irmão mais velho, que é o enviado de Deus.
Você crê nisso? Então, Deus fez ele superior a tudo. Até o Lucifer, que era um anjo e virou demônio. Ele era um anjo, ele virou demônio. Jesus era acima de tudo. Amém? Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior a tudo, meu. Direita da majestade nas alturas, tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora o 5. Cristo é o Filho e os anjos são o quê? Ministros. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Amém? Ele faz assim, ó. Qual foi o anjo que Deus falou isso? Tu és meu filho. Deus não falou isso para os anjos. Deus não falou isso. Deus falou para quem? Para Jesus. Você é filho de Deus por causa de Jesus. Nós somos. Amém, igreja? Então Paulo está dizendo: pois qual dos anjos jamais falou? Deus nunca jamais falou isso para um anjo. Agora novamente o 6. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: por vossas orações vos serei. Não, aqui. 6, né? E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Deus deu essa ordem. Deus dá ordem aos anjos. Você sabe para que serve o anjo? Fala aí. Ah? Ministro. O que mais? Ele é mais alguma coisa. O anjo é ministro de Deus. O que mais? O que o anjo é? Ah? Proteção? Sim, ele recebe ordem. Servidor, enviado. O Salmo 91 diz o quê? Salmo 91. Abre aí, Salmo 91. O que diz o Salmo 91? Salmo 91. Salmo 91. O versículo é qual? Salmo 91. Aqui tem. Deixa eu abrir. Salmo 91. Então, os anjos estão abaixo de Jesus. Amém, igreja? Deus, os anjos é ministro de Deus. Ele administra as ordens do Senhor. Mas ele também é enviado. Deus envia os anjos. Deus envia. Acharam? Salmo 91, onde ele diz assim, ó: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O 10. O 11. Porque os seus anjos dará ordem a teu para te guardarem. Então o anjo, ele recebe ordem. O anjo, ele é ministro, ele é enviado, ele protege você, tudo com a ordem de quem? E Deus falou para os anjos: adore o meu filho, adore o meu filho. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado, quando ele rejeitou o espírito maligno, o que Deus fez? Os anjos vieram e serviram a ele. Amém? Coisa linda, né? Jesus 40 dias e 40 noites jejuando. Aí você diz assim: ué, mas não está no Novo Testamento jejuar? Mas ainda não tinha chegado a graça. Amém? É aí que os crentes falam assim: ah, mas Jesus jejuou, está escrito lá no Novo. Aí você diz assim: sim, querido, mas a graça, a doutrina ainda não tinha chegado. Amém? Jesus estava na terra cumprindo tudo. Ele tinha que jejuar. Ele tinha que fazer tudo para a gente não fazer nada. Amém? Isso é que é Deus, Ana. Ele fez tudo para você não fazer nada. Amém?
Então ele dá ordem aos anjos. E Deus fala aqui em Hebreus que ele deu ordem aos anjos para adorar o Filho dele. Amém? Vamos voltar para Hebreus de novo. Aleluia, misericórdia. Hebreus, tá chato? Não é a palavra de Deus? Então, a palavra de Deus, ela não passa, pessoal. Ela não passa. Então vamos lá. E todos os anjos de Deus o adorem. O 7. Ainda quanto aos anjos, olha Paulo falando para a igreja. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que os seus anjos faz vento e os seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Isso aqui é um salmo que ele está falando. Deus jamais falou para anjo que eles são iguais a Jesus. Pelo contrário, eles têm que servir a Jesus. Você sabe que hoje o anjo serve a você? Porque Jesus venceu por nós. Então, se você pedir, Senhor, envia os teus anjos para me guardar. Você pede? Jesus guarda você. Amém? Uma senhora falou para mim, ela disse: pastora, eu estava andando de bicicleta e eu senti que o carro ia me pegar. Quando eu puxei a bicicleta para um lado, o carro veio junto comigo. Só que eu falei assim: Senhor, me ajuda, me manda um anjo para guardar a minha vida. Aí ela disse que sentiu uma força passar assim perto dela. E o carro deu uma arrupiada assim e bateu no poste. E não pegou ela. Amém? Deus guarda ou não guarda? É só você crer. Fala para ela, você crê que tem um anjo perto de você? Tem um anjo aí perto de você. Quando você sai de casa, quando você está dentro da sua casa, tem um anjo lá. Porque você é a glória do Senhor. Você é a mulher de Deus, você é o homem de Deus. A sua casa pode estar no buraco, mas você é homem de Deus. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. E Deus te guarda. Deus te guarda. Ah, mas a pastora, sabe o que o pessoal fala? Uma pastora não morreu aí de um tiro? Não foi? Falaram para mim assim: ah, a pastora morreu, levou um tiro, ela tinha saído da igreja. Aí o pensamento diabólico, o pensamento negativo, falou assim: tá vendo? Saiu da igreja, tá vendo aí? As pessoas logo acusam, né? Mas olha só o que eu soube, que ela terminou o curso e ela não era para sair naquela hora, porque estava vendo, ela foi para o meio do tiroteio. Prudência. O diabo falou para Jesus: se joga daí. Levou Jesus ao penáculo, falou: se joga daí, você não é o filho de Deus? Joga daí, Deus vai te guardar. Se Jesus fosse dar ouvido a isso, Jesus fazia a vontade de Satanás. Mas Jesus falou o quê? Arreda-te, Satanás, atrás de mim. Só a Deus ouvirás. Não tentarás o Senhor teu Deus. A gente não pode tentar Deus. Amém? Tem pessoa que às vezes vem aqui para a igreja, mas tem tiroteio lá onde ela mora. Ela fala comigo: pastora, eu não vou poder ir, está o maior tiroteio. Amém? Ah, não, mas você tem que vir, porque se você não vir, você não crê. Isso aí não. Isso aí é sistema que faz isso. Você tem que pedir a direção a Deus. Os anjos estão aí com você. Ah, não. Pede ao anjo que ele te guarda. Jesus, me guarda. Envia o teu anjo para mim. Aleluia! Glória a Deus! Você me deixa, querido. Amém, gente? Agora o 8. O seu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. O que é o cetro? Cetro é aquele que o rei senta e segura. Já viu? O cetro.
quando o rei está sentado, ele não está segurando um cetro? Ali significa autoridade. Autoridade. E a rainha Esther, quando ela queria falar com o rei, mesmo sendo esposa dele, mesmo sendo a rainha, ela não poderia chegar onde o rei estava sentado na sala, chegar e entrar assim: é meu marido. Não podia. Ela tinha que pedir permissão a ele. Você veja como o negócio era diferente. Mesmo sendo esposa, mesmo dormindo do lado do rei, ela não poderia fazer, porque existe uma hierarquia, entendeu? Então, ela chegava e ela fazia assim, ó. Aí, se ele pegasse aquele cetro e fizesse assim, ela poderia entrar. Mas se ele não fizesse nada, ela não poderia ficar ali, ou então ela era de ser morta. Amém? Cetro é uma autoridade. Deus deu a Jesus essa autoridade no céu, na terra e no mar. Todo o nome de Jesus foi dado toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Quando Jesus morreu, ao terceiro dia, está lá em Apocalipse, ele foi ao térreo e tomou da mão do cão a morte, porque ele pisou a morte. Amém? Jesus subiu ressuscitado. Aleluia! Ele pisou a serpente. Lembra? Lá no jardim, quando Deus disse: da mulher levantará um que pisará a tua cabeça. Ana, Jesus pisou a morte. Agora, a segunda morte, ele vai vencer e vai jogar, que é tirar a morte do mundo. Quando Jesus vier, ele vai tirar a morte do mundo. Aí você vai querer morrer e não vai poder. Você vai se jogar lá da ponte Rio Niterói. Vai amanhecer, vai toda quebrada, mas não morre. Você vai se rebentar toda, mas você não vai morrer, porque Jesus tirou a morte. Amém? E nós não vamos estar aqui para ver isso. Você crê nisso? Eu creio nisso, e eu quero isso, eu amo isso, e quero conquistar isso. Eu quero a primeira ressurreição, e você? Então mantenha na doutrina do Senhor. Então a Bíblia diz aqui, Paulo está falando para os hebreus, ele é o cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros ainda. No princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra e o céu sobre as obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece, sim, todos eles envelhecerão, mas a sua veste está pronta. Amém? Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus falou para Jesus que o reino de Jesus é justiça, e o reino dele não para. Nós estamos aqui no sistema. Vai rei e volta rei, vai rei e volta rei. Jesus é o reino eterno. Ele é rei eterno. Ele é o Senhor da glória. Nós vamos viver eternamente com o rei. O rei da Inglaterra passa, já está até ruim aí o rei, né? Está até ruim, passa. Mas o reino de Jesus não passa. E é nesse reino que você tem que ficar. Aleluia! É nesse reino que você tem que ficar. Amém, igreja? Aleluia. E diz aqui o 13: ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Amém? Jamais Deus falou para um anjo isso. Mas ele disse para Jesus: assenta-te ao meu lado, e eu colocarei os teus inimigos debaixo dos meus pés. O estrado. O que é um estrado? É onde você pisa, né? Jesus pisou por nós. Amém?
E um dia nós vamos estar na glória. Nós vamos estar na glória. Você crê nisso? Tem pessoas que dizem, esses crentes são convencidos por o imperador romano, César. Nero, imperador Nero, ele dizia assim, esses cristãos são, até para morrer são folgados. Que eles morrem assim, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou, até para morrer eles são folgados. É porque a certeza, amém? Nós temos a certeza da nossa salvação. Você tem certeza? Eu tenho. Tem gente que diz, não sei não, Luan. Tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer, não. Se eu morrer, eu vou para o céu. Foi o que eu disse para alguns aí que ligaram para mim. Mas eles te matam. Não tem problema não. Se matar, eu vou para o céu e ele vai para a cadeia. Amém? Eu estou pronta para morrer pelo Senhor Jesus. Você está pronto? Mas vai fazer igual Pedro, não. Negar Jesus. Não, estou pronto. Bastou, a bispa Lúcia não está aqui, subiu um monte de gente. Cadê a fé? Cadê o amor? A gente tem que viver aquilo que fala. Eu procuro ser sincero. Você também tem que ser sincero. Amém, igreja? Eu amo vocês. Por quê? Porque vocês ouvem a palavra de Deus. Falaram para Jesus, Jesus, a tua família está aí, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ele falou, está vendo aqui? Meu pai e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Hoje, nós somos a justiça de Deus. E Paulo falou isso. Paulo falou isso para a igreja. Ele diz aqui, onde que eu estou? Perdi aqui. Aqui. 14, né? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Ele está falando dos anjos. Ele falou, os anjos não são espíritos administradores? Quando você pede a Deus, Jesus manda o anjo ficar com você. Eles são espíritos administradores. Mas ele não é Jesus. Eles têm que adorar Jesus. Nós temos que adorar Jesus. Nós não temos outro Deus no nosso coração. Só Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele falou nesse capítulo 1 para a igreja dos Hebreus. Vocês vão para onde? Ele é maior do que os profetas. Ele é maior do que os profetas. E a semana que vem, no segundo capítulo, você vai ver o que ele vai continuar falando. Amém, igreja? Amém? No segundo capítulo, hoje foi o primeiro, é rápido. O primeiro é rápido. O segundo é mais demorado, porque Paulo vai falando o que Jesus é para a igreja dos hebreus. Hoje existe cristão hebreu, sabia que existe? Ele não fica envolvido com essas guerras aí não, porque ele sabe que o Cristo dele virá. A Bíblia diz que quando Jesus ao terceiro dia desceu, e ele, onde estava Davi, a alma de Davi, a alma de Salomão, a alma de Abraão, estava lá, tudo misturado. Está escrito em Apocalipse isso. E Jesus desceu, foi lá, e quando Jesus entrava, os anjos iam na frente, arrebentando tudo. A autoridade chegou o rei, e aquelas almas que estavam presas em gaiolas foram salvas, foram soltas, e acompanharam Jesus. Amém? Está em Apocalipse 19 ou 20, se eu não me engano. Então, Jesus fez isso por mim e por você. Agora hoje, nós não precisamos de nada. Nós só adoramos o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Príncipe da Paz. Aleluia! Ele venceu a morte. Ele é o Senhor. Fala assim, eu sou a justiça. É verdade.
Eu tomo posse, e você? Então fica de pé em nome de Jesus. Nós somos posse da palavra de Deus. Ele é o rei, ele é o Senhor. Ele fez o céu, a terra, o mar, tudo que você. E ainda fez, você ainda dá ordem aos anjos para te guardar.